Eu vou começar a soltar umas perguntas aqui que eu acho interessantes para você. Tá? Posição, tá. Vamos aqui, ó. Da Carla. Olá, deputado Raimonde. Eu sou Carla, taxista do Rio de Janeiro, uma das criadoras do aplicativo Orotáxi Delas. É um aplicativo dirigido só por mulheres do táxi no Rio. Eu gostaria de saber do senhor o que está sendo feito, se há algum projeto para melhorar o turismo e a cultura na nossa cidade. Pois é, Carla, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu quero, antes até de responder sua pergunta, dizer que hoje nós tivemos uma grande vitória no Congresso Nacional. Uma vitória robusta. Aprovamos um projeto de lei que determina aquilo que era já promessa de campanha do presidente Lula. E eu quero aqui fazer menção à figura feminina ao lado do presidente Lula, que é da companheira Janja, que é uma das lutadoras para que isso hoje fosse aprovado na Câmara dos Deputados, que é a igualdade de remuneração entre homens e mulheres que ocupam o mesmo espaço e a mesma função, o mesmo trabalho. Então, você hoje, normalmente, né, a gente tem mulheres no Brasil que ocupam a mesma função, desempenham o mesmo trabalho que homens na sua empresa, e a remuneração é distinta. A lei que aprovamos hoje na Câmara dos Deputados, ela coloca sanções sobre a empresa que não cumprir essa determinação. Se é gerente 1, o homem, e gerente 1, a mulher, o salário é igual. Se é balconista, o homem, balconista, a mulher, o salário é igual. Se é diretora de empresa, a mulher, e diretor de empresa, o homem, os salários são iguais. Eu queria, antes de responder sua pergunta, trazer essa notícia, que é uma notícia dos 120 dias do governo do presidente Lula, que eu considero uma riqueza para nós, um compromisso que o presidente Lula fez com o povo brasileiro e, de modo particular, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E depois, respondendo a sua pergunta, Carla, sobre o turismo e a cultura para a cidade do Rio de Janeiro, é muito bom a gente lembrar que no ano passado, o nosso querido Belchior dizia, né, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E o ano passado nós morremos. O ano atrasado morremos de novo. Tem 4 anos, aliás, tem 6 anos que a gente tem morrido. Desde o golpe insano, misógino, que se acometeu sobre a presidenta Dilma, nós temos visto as políticas serem destruídas no nosso país. O governo passado, né, acabou com o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura inexistiu durante 4 anos do governo do Inominável, e tinha lá um secretário nacional, que era um ator da Globo, né, Mário Frias. Esse garoto esse rapaz, esse senhor, ele foi o secretário nacional de Cultura e desmontou a cultura brasileira. Hoje nós temos não só a cultura restabelecida com uma figura baiana, de uma mulher negra, artista, que é a ministra Margareth Menezes, mas nós temos hoje também o turismo sendo reativado e, de modo particular, tendo aqui no Rio de Janeiro o seu embalo. É bom a gente lembrar que o nosso ex-deputado Marcelo Freixo, que, aliás, amanhã se filiará ao Partido dos Trabalhadores, Marcelo Freixo é presidente da Embratur. E é preciso conjugar a Embratur com o Ministério do Turismo e com a Cultura. É preciso conjugar também o avanço da cultura no Brasil e no Rio de Janeiro de modo particular com a relação da segurança, com a relação da atratividade para que o turista venha ao Rio de Janeiro. E vocês, taxistas, de modo particular taxistas mulheres, desempenham uma função importantíssima. Você está aí um pouco nessa onda, né, do táxi delas, que é importantíssimo, que devia estar muito mais avançado no Rio de Janeiro,
e que com o turismo é novamente mais importante, né? Então tem sim iniciativas muito concretas para a nossa cidade, para o nosso estado, que é restabelecer o turismo, não só o turismo que a gente já tem, né, das nossas belezas naturais, mas o turismo da nossa beleza arquitetônica, o turismo ecológico, né, várias regiões do Rio de Janeiro, o turismo também de compras, né? Você tem algumas regiões da cidade, do estado, que tem indústrias que devem se beneficiar do turismo, quer dizer, um fomento a isso. E tem uma coisa, sabe, Carla, que eu sempre falo sobre o turismo, nós devíamos dar um direcionamento tal ao turismo na cidade do Rio de Janeiro, que nenhum turista que aqui chegue, por exemplo, deixe de visitar a pequena África, deixe de conhecer essa história do Rio de Janeiro. O turista que vem para o Rio de Janeiro, ele diz assim, eu não posso voltar para casa sem conhecer o Cristo Redentor, Corcovado, sem conhecer o Pão de Açúcar, sem conhecer a Orla de Copacabana, sem conhecer a Lapa, sem conhecer o Bondinho de Santa Teresa. Mas nós precisamos também, é claro que comentar isso é importante, mas comentar também que seja conhecida a nossa história. O Cais do Valongo, por onde passaram 2 milhões de escravos, a pequena África, que é a estrutura, a história da cidade do Rio de Janeiro, e aí vocês, taxistas mulheres, têm um papel fundamental para isso. Temos cuidado, a Embratur está sendo reorganizada, porque estava dilacerada. Quero também dizer para você que na semana passada nós votamos no Congresso Nacional, ou melhor, na Câmara dos Deputados, votamos um projeto de lei que retira recursos, que destina recursos que eram do SESI e do SENAI, para a Embratur, para fomentar o turismo nas diversas regiões do país. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, seguiu ao Senado Federal para ser aprovado, significará 400 milhões de reais no orçamento da Embratur para dinamizar o turismo no nosso estado e nos estados brasileiros. Mas nós precisamos também, é claro que comentar isso é importante, mas comentar também que seja conhecida a nossa história. O Cais do Valongo, por onde passaram 2 milhões de escravos, a pequena África, que é a estrutura, a história da cidade do Rio de Janeiro, e aí vocês, taxistas mulheres, têm um papel fundamental para isso. Temos cuidado, a Embratur está sendo reorganizada, porque estava dilacerada. Quero também dizer para você que na semana passada nós votamos no Congresso Nacional, ou melhor, na Câmara dos Deputados, votamos um projeto de lei que retira recursos, que destina recursos que eram do SESI e do SENAI para a Embratur, para fomentar o turismo nas diversas regiões do país. Esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, seguiu ao Senado Federal para ser aprovado, significará 400 milhões de reais no orçamento da Embratur para dinamizar o turismo no nosso estado e nos estados brasileiros.